Hoje, a gente vai mergulhar num cenário econômico que pode ser resumido em uma palavrinha: cautela. Sabe, é como estar no mar que parece calmo, mas com todos os sinais de que tem uma tempestade se formando bem ali no horizonte. Pois é, essa imagem captura perfeitamente o sentimento geral. Tem até um certo otimismo no ar, mas, ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que o tempo pode virar a qualquer momento. É justamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. E o nosso primeiro ponto é talvez o mais delicado de todos: a tal da insegurança jurídica. Conflitos institucionais estão pesando na economia e aumentando o que o mercado chama de risco Brasil. A dinâmica aqui é bem clara, né? De um lado, a gente tem o Banco Central, que age como o xerife técnico do sistema financeiro, tomando uma decisão para proteger todo mundo. E do outro lado, o Judiciário e o Tribunal de Contas entram em campo para, basicamente, questionar a decisão do árbitro. Isso gera um ruído enorme no mercado. E a consequência disso tudo é uma reação em cadeia. A interferência na autonomia do Banco Central abala a confiança, o que, claro, chama a atenção de órgãos como o FMI e o Banco Mundial. O resultado? O risco Brasil sobe e, na prática, o dinheiro para financiar o país fica mais caro e mais raro. Simples assim. E um dos primeiros lugares onde essa instabilidade toda aparece é no bolso da gente, no preço do dólar. Pois é, a conta está chegando e ela vem em moeda forte. R$ 5,57. Olha, esse número é impactante. Recentemente, o real tem tido um dos piores desempenhos entre as moedas do mundo, perdendo muito valor. Mas por que isso está acontecendo com tanta força justo agora? O ponto crucial é este: grandes empresas com lucros aqui no Brasil estão mandando esse dinheiro para suas matrizes lá fora. Para fazer isso, elas vendem reais e compram dólares. Pura lei da oferta e da procura, né? Isso aumenta o preço da moeda americana. E se a gente somar isso, o receio de novas regras tributárias, o resultado é uma corrida para antecipar essas transferências. E por que isso tudo é tão importante? Porque, olha, um dólar mais alto não é um problema só para quem vai viajar. Ele encarece o trigo do pãozinho, os componentes do celular, o combustível. Isso gera inflação, o que força o Banco Central a manter os juros altos, tornando o crédito e o financiamento mais caros para todo mundo. Agora, vamos para um campo que é uma batalha constante, o da informação. A gente vai separar os boatos dos fatos em alguns temas quentes, como PIX, criptomoedas e as famosas ofertas iniciais de ações, os IPOs. Essa é uma daquelas fake news que parecem ter 7 vidas, né? Vira e mexe, ela ressurge, causando um pânico danado. Mas, afinal de contas, qual é a verdade por trás disso? Existe alguma? A resposta, na verdade, é bem clara. Movimentar dinheiro não gera imposto. Ponto. O sistema tributário funciona com base no que a gente chama de fatos geradores, como receber um salário ou vender um produto. Agora, simplesmente transferir um dinheiro que já é seu de uma conta para outra, isso não é um fato gerador. Só esse princípio básico já desmonta completamente o boato. Ainda falando de mercados, vamos olhar para o Bitcoin. Sabe aquela crença antiga de que ele seria um porto seguro, imune às crises da bolsa? Então, a realidade hoje é bem diferente. O Bitcoin agora se comporta muito mais como uma ação de tecnologia de alto risco. Se elas caem, a tendência é ele cair junto. Mas essa volatilidade toda não é necessariamente uma coisa ruim, viu? Muitos especialistas apontam que isso pode ser um sinal de maturidade. É como se o mercado estivesse se livrando daquele excesso de especulação, sabe? Tirando a espuma da onda para encontrar um preço mais sólido, mais realista. É um ajuste, não o fim do mundo. E essa lição sobre especulação nos leva direto para os IPOs. Aqui, a diferença entre preço e valor é fundamental. O preço é aquela euforia do lançamento, o famoso hype. Já o valor? Bom, o valor é o que a empresa de fato entrega em resultados, em lucro, trimestre após trimestre. Muitos bilionários de papel viram suas fortunas evaporarem quando a euforia passou e a realidade dos lucros bateu na porta. Ok, saindo um pouco do cenário doméstico, vamos olhar lá para fora. O panorama global também está enviando sinais mistos, especialmente quando a gente olha para a economia americana e para o volátil mercado de petróleo. Um sinal positivo vem do mercado imobiliário americano, que funciona como um indicador antecedente, ou seja, ele costuma apontar tendências futuras da economia. Se as pessoas estão comprando mais casas, é um sinal muito forte de confiança. E por que isso importa tanto para a gente? Porque a compra de uma casa gera um efeito cascata. A pessoa compra móveis, eletrodomésticos, contrata serviços. Tudo isso movimenta a economia real. E uma economia americana aquecida é, sim, uma boa notícia para o mundo todo, inclusive para as exportações do Brasil. Do outro lado da moeda, o da tensão, a gente tem o petróleo.
O preço hoje inclui o chamado prêmio de risco geopolítico. O que é isso? Basicamente, os investidores pagam um valor a mais para se proteger da incerteza de conflitos que possam afetar a produção. É como se fosse um seguro contra o inesperado. E é aqui que as pontas se unem. Lembra do dólar alto que a gente falou? Então, junte isso a um petróleo mais caro por causa do risco global. A equação é bem simples, e o resultado dela é uma pressão direta para o aumento dos combustíveis aqui no Brasil. E assim a gente chega à nossa conclusão. Diante de todo esse cenário, a palavra de ordem é atenção. É preciso ser como um motorista bem atento na estrada da economia, sabendo desviar dos buracos, mas, claro, sabendo também aproveitar as oportunidades. Então, resumindo o que a gente viu. No cenário interno, um delicado conflito de poderes. No câmbio, a pressão pela saída de dólares. Nos mercados, um ajuste que é necessário em ativos de risco. E, como um contrapeso a tudo isso, a economia americana que ainda mostra força. E como diz aquele velho ditado, né? Jacaré que dorme na praia vira a bolsa. O momento exige atenção máxima aos fatos, não aos boatos. Não dá para dormir no ponto. Para fechar, fica uma reflexão de João Paulo dos Reis Veloso, um dos grandes pensadores da nossa economia. Ele nos lembra que a prosperidade não vem de improvisos ou de mudanças de regra no meio do jogo. Ela vem, na verdade, de estabilidade, de confiança e de uma visão clara de futuro. E fica aqui a pergunta final para a gente pensar. Em meio a tantas incertezas, como é que se reconstrói a confiança, que é a base de qualquer economia próspera? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o nosso futuro.